Os eventos de outubro deixaram sequelas na pauta do final do ano em Brasília. O fato da medida provisória 1303 ter caducado sem ter sido apreciada pela Câmara, a discussão no TCU sobre as regras de contingenciamento e o adiamento da votação da LDO criaram um ambiente de urgência para o mês de novembro no Congresso. A medida provisória 1303 tinha um papel central na estratégia do governo para o fechamento das contas de 2026. Não só pelo lado do cumprimento da meta, uma vez que tinha um conjunto grande de elevações de receitas nessa medida provisória, mas também pelo lado do limite de gastos. A similaridade do que tinha acontecido no pacote do final do ano passado, a medida provisória 1303 tinha algumas medidas pelo lado da despesa que abriam algum espaço para despesa discricionária. Não são medidas que reduzem a perspectiva de despesa total do governo. Também não são medidas que mudam a dinâmica das despesas obrigatórias, mas o represamento de algumas dessas despesas acaba abrindo algum espaço para uma execução maior de despesas de custeio e de investimento no ano que vem. Para reduzir os danos da ausência dessa medida provisória, o governo adotou uma estratégia de separar os temas em duas propostas. Uma mais focada no lado das despesas e que vai ter também a principal medida do lado da receita, que é a nova limitação do uso de créditos tributários. Essas medidas, a equipe econômica entende que tem mais consenso dentro do Congresso e devem ser incorporadas num projeto de lei que trata da adulteração de bebidas e de alimentos, ou seja, um tema que não tem nada a ver com as medidas da medida provisória 1303, mas é um projeto que está bem avançado, até por conta da crise do metanol, e que deve, com isso, facilitar a aprovação desses temas. Os outros temas da medida provisória 1303, aí muito focados especificamente na arrecadação, que é a elevação da tributação sobre apostas esportivas, a chamada taxação das bets, inclui também a elevação da CSLL para fintechs, inclui a elevação da tributação sobre JCP. Esses comporiam uma segunda proposta que, na visão do Congresso e a visão mais consensual em Brasília, vão acabar ficando para um segundo momento, o que aponta para uma certa priorização do governo, no sentido de que priorizaria mais o espaço do lado da despesa do que a obtenção dessas receitas. Nesse contexto, fica evidente a importância da discussão no TCU sobre os limites do contingenciamento, o que o governo deve buscar durante a execução orçamentária, se deve buscar o limite inferior da banda do resultado primário ou o centro da meta. O encaminhamento do voto do relator, até ser suspensa a sessão em plenário por um pedido de vistas, era no sentido de que a LDO disciplinaria essa questão. A LDO indicaria se o governo deveria buscar o limite inferior da banda ou o centro da meta. E isso faz uma brutal diferença do ponto de vista dessa preocupação central, que é o espaço para gasto. Porque buscando o centro da meta, o governo teria, muito provavelmente, que começar o ano com o risco de ter que contingenciar um volume significativo de despesa, na casa de 33 bilhões de reais. Esse contingenciamento é uma preocupação maior no Executivo e mesmo no Legislativo, porque ele alcançaria também as emendas parlamentares. E nesse jogo entre meta e limite de gastos, na esplanada dos ministérios, é entendido que a meta é uma preocupação da equipe econômica. Já o limite de gastos é uma preocupação do governo inteiro, porque é o governo inteiro que não poderá gastar caso seja necessário fazer um contingenciamento maior. A discussão, todas essas discussões, todas essas votações que estão encadeadas e desembocam na votação
das leis orçamentárias colocam muita urgência na pauta de novembro, porque afinal a gente está falando de duas propostas que vêm da medida provisória 1303, a gente está falando também de um outro PL muito importante do lado da Receita, que é o PLP 182, que trata do corte linear de benefícios tributários infraconstitucionais, que pode, na estimativa do governo, gerar quase 20 bilhões de reais por orçamento do ano que vem. Todos esses temas teriam que ser endereçados para viabilizar uma decisão sobre a redação da LDO e então votar o orçamento. No cronograma da Comissão Mista de Orçamento, a votação da lei orçamentária já está prevista para o último dia da sessão do Congresso desse ano, que será nas vésperas do recesso. E ninguém em Brasília, nem o Congresso, nem o Executivo, quer começar o ano eleitoral com uma limitação decorrente de não ter o orçamento aprovado. A preocupação do mercado, nesse cabo de guerra, nessa corda esticada de todas essas votações, é que ela arrebente do lado mais fraco, no caso, a meta de resultado primário.